Oi, gente, tudo bem? Eu vou começar para vocês mais um diário de obra. Vamos lá para a parte do portão, do gesso e também a última parte que o pedreiro tem para fazer. O que é que nós vamos hoje, gente? O serralheiro acabou de passar e falou que vinha montar o portão hoje, né? Eu já tinha encerrado para vocês o vídeo mais cedo, né, do diário de obra anterior. E eu falei que o pedreiro não veio, né, por conta que tava chovendo de manhã. E ele não veio. À tarde tá sol, ó. Choveu um pouquinho, mas tá sol agora nesse momento. São por volta de 3h24 da tarde agora. Só que ele não veio hoje. Então eu não sei. Não sei se ele vai vir amanhã, depois, né? A gente não tem como contar. Mas quem apareceu para nossa surpresa hoje foi o serralheiro. Ele deixou aqui a escada e deixou a extensão, né? E foi buscar as ferramentas. Falou que vai montar esses portões hoje, gente. Então, eu espero. Se for, é uma boa notícia e um bom começo de semana. Deixa eu mostrar pra vocês. A gente pegou os portões que estavam aqui atrás, levamos pra lá e demos uma limpadinha, né? Porque tava cheio de pó, que foi da obra. Então, eu vou mostrar pra vocês. E aí, gente, aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês antes. Esse aqui, ó, tava estourado, né, o reboco. Isso aqui foi minha mãe que fez, tá? Ela que fez hoje, né? É esse aqui onde tava todo arrebentado. Só os portões estão aqui e os rapazes acabaram de chegar. Não vou gravar nada pra vocês, tá? Mas depois vocês vão ver. Bom, pessoal, eu ia gravando pra vocês naquela hora, né? Mas aí o rapaz ia chegando, eu fiquei com vergonha. Olha só, deixa eu mostrar pra vocês. Ele deu uma saidinha, tá? Ele foi ali na oficina ver o carro dele. Ele já instalou os batentes, né? Que são essas partes laterais. Aqui é a porta e aqui é a porta da lojinha, tá? Ele disse a mesma coisa que depois a gente constatou, que o nosso pedreiro também falou, né? Que a gente vacilou em ter mandado fazer um portão pra lojinha. A gente devia ter mandado fazer logo a porta de vidro. Na verdade, a gente ficou com medo, né? De que... Não sei, gente, mas pela questão da segurança. E aí a gente não mandou fazer. Mandamos fazer um portão e depois, posteriormente, uma porta de vidro. Assim, o preço da burrice, né, gente? Então a gente vai ter que pagar duas vezes. Mas enfim, já tá feito, não tem como devolver, né? Que isso é uma coisa feita por encomenda. Então a gente vai, quando a gente puder, a gente vai pagar duas vezes. E aí, ó, só que ele tá esperando as dobradiças, que são umas dobradiças de alumínio, e tá vindo, né? Eles compram uma mercadoria do estado vizinho, e aí tá vindo. E aí, se não chegar hoje, vai ficar pra amanhã. Só que ele já avisou pra gente que só vai dar pra instalar esse hoje e esse só amanhã, porque ele já tava com outra instalação de vidro, né, de portas de vidro. E ele, enquanto a moça não chegava, ele veio adiantar esse, tá? Mas eles querem deixar as ferramentas aqui, né, pra amanhã ele voltar. Então tá aqui as ferramentas dele, tudo. E tá chovendo bastante agora nesse momento, gente. Mas espero que dê certo, né, e que amanhã a gente já esteja pelo menos com os dois portões no lugar. Eu ainda vou pra faculdade hoje, então a gente vai ter que fazer o sistema ainda, né, de colocar as coisas, a tábua, essas coisas assim, gente. Mas enfim, tá? Qualquer novidade eu mostro pra vocês. Bom, pessoal, não gravei mais pra vocês, mas não teve mais atualização. Agora já são 11 horas da noite, passou das 11, acabei de chegar da faculdade. E ó, só tivemos essa partezinha aqui, tá vendo, colocada. Aí hoje a gente improvisou assim com plástico. Essa luz é porque aqui na frente tem uma hamburgueria. Esse é o carro da polícia que tá parado, gente, porque os policiais estão lanchando, ó. E aqui ficou a grade assim, gente. Então amanhã a gente espera, né, que termine de instalar o portão. E amanhã, se vier, né, amanhã tá marcado o gesso também. E eu não sei se o pedreiro vem. Então se vier, vão ser os 3 profissionais, né, de uma vez. Então aqui tá dividido, ó. Essa escada aqui, ó, é do cara do portão. Essas ferramentas é do cara do portão, né? E as outras ali, ó. E aqui em cima... E mais essa escada grande aqui, aí já é do pedreiro. Essa aqui é nossa. Então é isso, gente. Espero que amanhã, né, chegue ao fim essa saga do portão. Porque todos os dias é essa luta da gente estar colocando os tijolos ali. Mas é isso. Amanhã eu atualizo vocês.
Oi, gente, voltando aqui a falar do diário de obra. Hoje é dia 2 de julho. Eu já nem conto mais pra vocês que dia é, né? E eu tinha... O último vídeo que eu fiz foi segunda, hoje é quarta, tá? Ontem eu não gravei pra vocês e aí eu vou explicar o porquê, tá? Na quarta-feira o pedreiro ficou de voltar pra fazer o restante das coisas que faltavam. Mas aí ele veio, passou aqui, né? E falou que tinha outra obra já, né? Que ele ia começar e depois ele vinha terminar esse daqui. Aí ele só ligou a campainha porque o rapaz do gesso ia vir ontem. E aí também não veio, vou já falar pra vocês. E o que acontece? Ele não finalizou, gente, então não tá finalizada. A parte do pedreiro, a gente já pagou tudo, né? Que aí talvez seja um up a mais pra ele demorar a vir, né? Depois que a gente paga tudo. E aí tá faltando rejuntar, pôr os números e dar uma ajeitadinha ali na frente das cerâmicas. Colocar uns trinchos assim, porque o portão mudou um pouquinho de posição, tá? Eu já mostro pra vocês. Ontem eu não gravei pra vocês. Aí na segunda o rapaz veio pra começar a instalar o portão, mas não colocou ele no lugar. Na terça, que foi ontem, que eu falei, até falei na segunda, pode haver o encontro dos 3 profissionais. Vamos lá. O pedreiro não veio, né? Então ele não veio. O cara do gesso também não veio, gente. Ele nem sequer mandou mensagem. Eu também, sabe? Eu acho que a gente tem interesse, mas ele também tem interesse, tem que ter interesse no cliente. Então ele poderia ter mandado alguma mensagem dizendo, não vai dar pra gente ir hoje. Vou marcar outro dia, né? Houve um imprevisto. Não, ele nem sequer respondeu o contato. Simplesmente ignorou. Então, e aí eu também ignorei, né? Não chamei mais. Se ele aparecer, vamos ver, mas não vou chamar mais, não vou insistir. E no momento eu tô tão estressada, gente, que sinceramente tô nem afim. Então eu deixei pra lá um pouquinho, porque as coisas aqui deram uma reviravolta, ainda tem outras coisinhas para que eu comento com vocês. Então vamos lá. O rapaz do portão veio. Ele instalou, eu vou mostrar pra vocês, só que ele vai voltar hoje, né? Ele já passou hoje aqui pra pegar umas ferramentas, que ele já foi pra outro lugar, porque tá faltando umas peças chegar. E aí tudo bem, gente. E aí o pedreiro teve aqui hoje, né? Ele veio buscar mais ferramentas pro outro trabalho que ele tá. E aí ele falou que depois vem finalizar aqui tudinho, né? Porque tá chovendo também. Ontem foi muita chuva e hoje também. E como é lá fora o rejunte, né? Ele também não pode vir. Na segunda, sim, se ele tivesse vindo, fez sol, mas ele não veio, né? Então, ontem, terça e hoje, quarta, tá chovendo. Muita chuva, gente, muita chuva aqui. Então, ele veio e aí ele colocou o nível no portão, né? E ele viu que o portão foi instalado errado. Assim, aqui eu já falei pra vocês que o terreno é todo torto. Então, ele já tinha avisado que ia ficar uma brecha, assim, na parte de baixo. Mas o rapaz, ele, quando parafusou torto. E você consegue ver. Como foi ontem já de tarde, eu saí para a universidade já correndo e tava chovendo tudo, a gente não viu. Então ele hoje viu, ele colocou o nível, né, e mostrou pra gente. Ele ficou bem revoltado, né, e também preocupado. Por quê? Porque assim, as pessoas não sabem que não foi ele responsável pelo portão, né? Então, ele não quer que as pessoas achem que ele fez a parede torta, né? Minha mãe vai conversar mais tarde com o cara, né, do vidro. Que ele são dois, né? Tem o serralheiro e tem esse cara que instala, que ele é o vidraceiro, né? E a gente inclusive fez um orçamento com ele já para depois colocar a porta de vidro na lojinha. Mas isso é outra conversa, tá? Isso não vai ser para agora imediato. Então a gente vai falar com ele mais tarde para ver se ele consegue subir um lado e igualar, porque você olhando lá de fora, você consegue ver a diferença, gente. Então dá uma diferença assim bem gritante, assim, de 1 centímetro mais ou menos, 2 centímetros. Mas eu vou virar aqui a câmera e vou mostrando pra vocês e vou conversando, tá? Bom, olha só, por aqui estamos assim. Aí, pessoal, ó, vocês estão vendo essas frestas aqui? Ela não vai ficar assim. É uma peça que tá faltando. E aí ele vai vir instalar essa peça aqui, tá? Que vai fechar isso aqui. É uma pecinha, Ele tava explicando, só que ela tá... Eles fizeram encomenda, ainda tá chegando, porque vem de outro estado, esses alumínios. E aí tá faltando isso aí. Esse aqui ficou perfeito, tá? Ficou perfeito. E o problema está nesse. Eu acho que até aqui na tela vocês conseguem ver
Ó, esse aqui tá mais baixo do que esse. Ali a gente mandou ele colocar a espuma expansiva, ó. Só que ele levantou mais esse e deixou esse caído. Então, qual é a nossa proposta? Deixa eu vir pra cá pra ver se vê melhor. É que ele desparafuse só essa porta e corte um pedacinho, aumente ela. Porque aqui, gente, não dá pra ver. E eu não consegui mostrar pra vocês agora lá fora, porque tá chovendo, ó. Tá chovendo, tá? E aí, a gente vai ver se ele consegue ajeitar isso aí, gente, porque ficou feio. Aqui você nem percebe tanto, mas lá fora você percebe bastante que os portões estão desalinhados, né? E aqui embaixo, né, a gente sabe que o piso é torto, tem até uma baixa aqui, assim, ó. Então, assim, poderia ficar. É tanto que o pedreiro disse, ó, já deixei pra ficar assim alto mesmo, pra vocês trocarem o piso. Porque se eu colocasse ele todo baixo, depois vocês não tinham como colocar o piso. E aí a gente vai ver, vamos tentar consertar isso, gente. Mas tá assim, primeira vez que a gente conseguiu dormir sem colocar isso aqui, né, os tijolos. E aí, pessoal, o que é que nós temos, o outro problema? A questão do vazamento, né, o vazamento de água. E aí a gente já abriu aqui, ó, pra olhar ali, porque aqui vocês não vão conseguir ver, né? Mas a gente fechou o registro, a gente tá sem água desde ontem. Enchemos vários baldes d'água, porque a nossa caixa d'água não funciona, né? Ela também tem um problema. Então, a gente encheu baldes d'água, as bacias, ó. Isso aqui tá tudo com água, tá? Que a gente encheu pra gente tá usando. Por quê, gente? Porque a gente vai... a câmera pra falar com vocês. Por quê, gente? Porque a conta veio 468. Gente, a gente gasta entre 80 a 120 reais. Como é que veio quase 500, né? E mês passado já tinha vindo 250. A gente achou que era por conta da obra, mas aí a gente já percebeu que realmente o vazamento deve ter começado por ali. A gente acredita que esse vazamento pode ter vindo dessa parte do pedreiro quando ele mexeu ali. Só que ele disse que não, né? Mas o que é que a gente vai fazer, né? A gente não tem muito o que fazer. Ele disse que não tem, não, que já ele fez o teste ali e tudo, mas a gente acha que o problema tá por ali. E aí, gente, ele veio hoje aqui, né? Minha mãe falou, disse, olha, isso vai ser caro, viu? Porque tem que quebrar a encanação toda, não sei o quê. E aí minha mãe foi agora lá na Cagepa, que é a Companhia de Águas e Esgotos aqui do estado. E ela foi lá, né, falar, porque eu não sei se eles têm, quem faz uma vistoria, né, tem um aparelhinho assim que você detecta vazamento. Porque não tem nenhum vazamento visível, não tem parede encharcada, não tem nada. Então a gente não sabe de onde vem essa água. E também pelo valor da água, gente. Muito caro, a gente não tem condições de pagar essa água. Então a gente vai pedir um parcelamento, né, dessa dívida, porque a gente vai fazer o quê? A gente vai ter que pagar, mas a gente não tem condições de pagar 500 agora. Saiu totalmente do orçamento da gente. Então minha mãe foi lá pra resolver. Não sei como é que vai ser resolvido, né? Tô esperando ela chegar, porque eu fiquei aqui que minha sobrinha tá dormindo. Aí, gente, tamo nessa, tá? Então, são os perrengues da obra, né? Acontecendo ainda. Já na parte que a gente acharia que estaria bem tranquila, né? Na parte que a gente estaria pensando só na pintura e decoração. Mas não, a gente tem outros perrengues para resolver, gente. Então, é isso. Bom, pessoal, hoje é dia 3 de junho e o rapaz já veio colocar o gesso. Deixa eu mostrar pra vocês. Acabou de sair. Foi apenas uma manhã. Bom, gente, aí terminou, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Aqui tá as ferramentas dele, ele vem buscar mais tarde. Mas o gesso foi colocado. Eu achava que era trabalho deles deixar o recorte, né, pra poder instalar a lâmpada, mas ele falou que não, gente. Que isso aí quem faz é o eletricista, né? Então, ficaram só os fios, mas aqui a gente vai ter que cortar, né, pra instalar o LED. E aí vamos ver como é que a gente faz. Então aqui esse lado ficou aqui, ó, tá tudo sujo. A gente vai ter que fazer a limpeza agora, porque gesso, misericórdia. Temos que limpar aqui o portão, né, porque eu caio bastante no portão. Eu tenho que fazer essa limpeza imediatamente, né, pra evitar que fique arranhando mais.
E aqui, ó, no outro lado também foi feito. E aí tá só a sujeira aqui. A gente hoje de manhã retiramos todo o tijolo, né, os tijolos que estavam aqui e aqui, para o rapaz do gesso poder trabalhar. Ó, a porta toda suja. Gente, eu não aguento mais. Não conseguimos resolver a água, ela tá até aberta hoje porque ele tava usando água, então a gente abriu o registro de água, mas não conseguimos. A gente tá esperando um encanador, né, uma pessoa profissional de água, para poder ele dar uma olhada aqui, gente, nesse vazamento, porque a gente, sinceramente, mas é isso, gente. Então tá aqui assim, foi colocado, né, trabalho. Aí agora a gente vai... eu vou esperar o rapaz vir. Quando ele vier buscar os materiais dele, porque quem botou foi o outro, sabe? Que eles são a equipe. Ele vai vir buscar o material dele, aí eu vou fazer o pagamento, o Pix pra ele, porque eu não paguei ainda, né? Então, quando ele vir à tarde, aí eu pago a ele. E agora, vamos pra essa parte, né? Que é a melhor parte da limpeza. Mas a primeira coisa que a gente vai limpar mesmo é os portões, gente, porque... E o rapaz do portão também não veio, né? Mas tá torto. Todo mundo falando da tortura do portão. O rapaz do gesso também colocou o laser dele, né? Porque ele instala o gesso com laser. E aí ele mostrou também, né? Que tava torto. Então, gente, é problema por cima do problema. Mas enfim, espero que dê certo, né? Agora vamos pra limpeza, pra poder a gente dar uma melhorada aqui, né? Porque gesso foi só nesse pedacinho aqui, mas você vê, faz uma sujeira danada, né? Bom, gente, a gente deu uma limpeza assim por cima, porque tá o material do rapaz ainda, ele vem pegar de tarde, como eu falei pra vocês. Tá dando um pouco de eco, né, porque tá vazio. E como agora tem o gesso, já fica esse eco, né? Quando não tinha o gesso, vocês podem perceber que não ficava o eco não, né? Porque era só as telhas. Mas assim já dá o eco. E aí, ó, eu limpei porque tava sujo, bastante sujo o portão. Tá? E aí eu tentei limpar o máximo possível, gente, porque o gesso sai. Agora a espuma expansiva tem um lugar ali, ó, que é porque não dá pra vocês verem, mas tem um lugar ali que ele não saiu. Aí, ó, a gente limpou o que deu aqui, né? Isso aqui vai dar trabalho também, né? No final pra gente limpar, porque olha a cor dessa cerâmica, gente. Eu não sei se isso vai sair. Porque era na época que tava mexendo com cimento, tava chovendo, aí ficava aqui. Então eu não sei se vai sair, gente. A gente comprou um produto que limpou ali, mas a gente tá atrás de um outro que seja mais eficiente, né? Pós-obra aí, pra gente ver se sai isso aqui. E a gente consegue clarear essa cerâmica. Os rejuntes eu comecei a raspar eles aqui, ó. Vocês estão vendo como já ficou melhor? Porque olha como é que tá. E aí isso aqui tudo pegou massa de cimento, então tem que raspar tudinho pra gente tentar rejuntar de novo, né? Mas isso vai ficar pra depois, gente, não agora, nesse primeiro momento. Por quê? A gente vai concentrar aqui na pintura, né? Então a gente vai precisar emassar, tem que começar já aos pouquinhos a gente descascar essa parede, né? E que isso aqui tudo é massa, gente, ó. Tudo sai, ó. Quando eu mexer aqui, sai, tá vendo, ó? Porque aqui atrás, eu já mostrei pra vocês, eu acho, né? Não tem é tijolo manual, não tem reboco, tá? Porque é bem antigo nessa construção. Então, infiltra a água e aí infiltra aqui. Mofa, tá vendo a marca? Só que a gente vai tentar depois, a gente mesmo vai tentar dar uma chapiscada ali de cimento, tá? Isso aí a gente mesmo vai fazer, que o orçamento já se foi. Então a gente vai ver pra ver se evita mais, tá? Mas isso pra depois que terminar tudo. Porque como eu falei pra vocês, ainda tá faltando a parte do pedreiro vir finalizar algumas coisas, né? Que é o rejunte e instalar o número. Aí a gente tá com problema também da água, que eu falei pra vocês. Esse é o outro problema que a gente precisa resolver. E aí depois vem a parte da pintura, que é com a gente. E tem que ver como que a gente vai cortar o gesso pra pôr o LED, né? A luminária, eu não sei, eu achei que o gesseiro cortava, mas ele falou que não. Então a gente vai ter que ver como é que a gente faz aí. Aí vem essa parte, né, de emassar o teto, lixar e pintar também, gente. Então, ou seja, tem muito trabalho ainda pela frente, tá? Vocês vão ver aí durante ainda algumas semanas
esse diário de obra. Mas é isso. Então, se tiver alguma atualização, mostro pra vocês. Bom, pessoal, agora são 3h10 da tarde e o pessoal do gesso acabou de sair, né? O rapaz veio buscar o material dele, né? Que sobrou, o andaime. Aí eu varri aqui, né? Raspei alguns cantos, mas ainda tem, vocês podem ver, ó. Isso aqui não é tinta, é gesso. Né? Essas manchinhas aqui, ó. Aí falta raspar ainda pra poder tirar tudo, né? Mas vocês estão conseguindo ver já que é o eco, né? Depois que põe o gesso, o eco já aumenta, né? E olha o espaço que eu tenho aqui, ó, na minha lojinha, tá? Então vai ser esse espaço aqui, que vai ser o da lojinha. E aqui é menor, esse lado aqui é menor, é o espaço que a gente tem da nossa varanda, né? A área que a gente chama aqui, pra pôr uma cadeira, né? Umas plantas, que é a entrada da casa. Voltei para trazer atualizações para vocês sobre o nosso problema, né, do encanamento. Hoje vieram 2 encanadores aqui e eles deram uma olhada. E aí, pessoal, a gente tem realmente um vazamento e meio que não dá para saber exatamente. Eles olharam, né, e falaram que vem amanhã pra gente resolver. E o que é que eles vão fazer, gente? Eles pediram 3 metros... 3 metros não, 3 varas de cano, né? No caso são 12 metros, porque cada vara são 3 metros. E aí, pra gente poder trazer essa água aqui por cima, ele vai trazer por cima, ele explicou alguma coisa assim, pra não ter que quebrar aqui, ó. Porque vocês estão vendo, aqui tem essa calçada, que tem cerâmica, tudo. E ele falou que se fosse fazer por baixo, né, ia quebrar tudo. E aí eles vão fazer a ligação na nossa caixa d'água. Ó, que eu falei que fica aqui atrás, tá? A gente agora começou a tirar, vai tirar toda essa bagunça daqui. Que isso aqui vai ser pros próximos episódios também, né? A gente vai começar a organizar aqui a casa depois, porque não tem como fazer nada disso antes, né? Mas tem muita coisa que vai fora, né? E a gente vai ver como é que fica. Então ele vai vir amanhã é sábado, hoje é sexta-feira, dia 4. Amanhã é 5 de julho. E aí ele falou que amanhã ele fala o que é pra comprar, né? Ele falou, só adiantou que seria essas varas de cano, mas a gente vai comprar tudo junto. Então ele vai ligar na nossa caixa, que não funciona, quer dizer, funciona, mas ela esvazia muito rápido. E aí eles, né, falaram que a água vai ficar uma ligação direta na caixa, né? Na caixa d'água. Que é o que as casas modernas hoje em dia tem, gente. Porque, por exemplo, as casas dos meus irmãos foram compradas novas pela caixa e elas são assim, elas não vêm água da rua direto, sobe pra caixa e da caixa você usa, e aí fica fazendo isso. Aqui, né, a gente tem esse bequinho, gente, que eu falei pra vocês, é bem estreitinho. Embaixo dessa telha tá o registro, né, que tem lá na frente no medidor, no hidrômetro, e aqui tem outro. A gente tem essa torneira aqui, ó, que é a que dá a passagem lá pra aquela que sai lá na nossa área, né, e aí eles vão... Minha mãe pediu para ele colocar esse registro mais alto, porque ali é muito ruim, sabe, para desligar a água. E aí, ele vai fazer esse serviço por aqui, tá? Tá um pouquinho de sol, não tô vendo. Então, ele falou que ia resolver isso aqui. Ó, nossa caixa tá ali, gente. O outro pedreiro que fez, deixou viga de ferro pra fora. Ele não rebocou. Assim, todo mal feito, né? Isso é uma coisa que a gente quer fazer. É fazer a paredinha, né, da caixa, rebocar, cortar aquelas vigas ali, ó, e fazer tudo direitinho. Só que o pedreiro anterior que a gente fez, ele não fez isso, né? Então, ela toda mal feita assim. É 500 litros a nossa caixa, mas ali tem espaço até para uma de 1000, né? Se a gente quiser trocar no futuro. E aí, ó, aqui tá a areia que a gente guardou, foi tudo que sobrou de areia. Aqui tem tijolos, né? Mas já foi da anterior. Os tijolos da gente, a gente pôs lá no quintal. E aí, a gente vai começar agora a tirar tudo daqui pra eles virem amanhã, gente. Então, haja problemas, né? Haja problemas e dinheiro, né? Pra resolver esses problemas. Aí, ó, aqui, como eu falei pra vocês, estão o restante dos tijolos, tá? E agora a gente vai tirar tudo ali, né? Já são o quê? Umas 3 e pouquinho da tarde, né? 3h17 da tarde.
e a gente vai começar esse trabalho agora, porque ele verificou vaso sanitário, né, caixa de descarga, chuveiros, todas as torneiras, não tem vazamento nenhum. Então, o vazamento é para lá. Aí, a solução mais prática e econômica que ele encontrou foi essa. Agora, vamos ver se resolve, né, gente? Porque eu só boto fé, eu sou igual a São Tomé, só acredito vendo. Então, só boto fé depois do trabalho feito e tudo resolvido, né? Mas é isso, vamos lá que tem muita coisa para fazer hoje ainda. Hoje é sábado, 5 de julho, o rapaz veio rejuntar, ele tá ali, montou o andaime, tá rejuntando, e o encanador também veio. Ele pediu para comprar 3 varas de cano dessas daí, mas só usou 2, e aí a gente vai devolver a outra porque compramos aqui mesmo na lojinha de construção aqui da esquina de casa, tá? Ele hoje cortou a nossa água, fez um desvio, né, que nossa água vinha direto da rua, então ele cerrou o cano e colocou a nossa tubulação por cima, gente, ó. Aí eu tô mostrando pra vocês, essa parte aí tinha um cano, né, que ligava a água da rua pra nossa casa, né, e pra caixa. Então, ele cerrou, ó, ali embaixo, e ela passa por debaixo dessa calçadinha, gente. É a nossa água que vem direto da rua. Só que agora, ele vai passar por cima. E aí, deixa eu mostrar aqui pra vocês o que foi que ele fez, ó. Ele passou o cano aqui por cima, ali era o registro onde desligava a água, agora ele colocou aqui na parede. Então, ficou ótimo, numa altura boa, pra gente poder desligar quando a gente quiser. O cano sobe aí nessa parede, ó, e faz o caminho da água até a caixa d'água. Então, agora a nossa água vem direto da caixa, gente. Então, não temos mais água da rua, apenas nas 2 torneiras, que é na torneira que fica lá na frente, aquela torneira nova que a gente mandou o pedreiro instalar na nossa área, e nessa torneirinha que fica aqui, essa pretinha aqui, ó, que eu tô mostrando pra vocês.